sobre amor e apego. Vamos começar a olhar o que é o apego. O que significa estar apegado? Como você sabe se você está apegado a alguma coisa? O que significa estar apegado a algo? E isso não é só a pessoas, tá? Não é só apegado a pessoas. É estar apegado a qualquer coisa. Você pode estar apegado ao seu animal de estimação, você pode estar apegado à sua TV, você pode estar apegado ao às suas conquistas, ao seu passado, você pode sim estar apegado ao seu filho. Obrigado pelos compartilhamentos, tá? Você pode estar apegado aos seus filhos. É diferente você estar apegado aos seus filhos e você ter amor pelos seus filhos. É diferente você ter zelo e cuidado e dar educação aos seus filhos do que estar apegado aos seus filhos. É diferente você ter uma relação espiritual, uma relação com Deus, ou você estar apegado a isso, apegado a essa ideia. Você pode estar apegado à sua beleza física. Você pode estar apegado à sua juventude. Então, como é que você sabe se você está apegado a alguma coisa? O que significa o apego? E escrevam isso, porque isso é uma regra geral, que se aplica a tudo, tá? E olha que interessante. Você está apegado a alguma coisa, e você muitas vezes confunde apego com amor. Você está apegado a alguma coisa quando você torna a sua felicidade, quando você torna o sentido da sua vida dependente dessa coisa ou dessa pessoa. Pelo menos até certo grau. Por exemplo, quando é que eu estou apegado a você? Quando eu atribuo a minha felicidade a você. Isso não é amor, isso é apego. Por quê? Porque eu me sinto infeliz, eu me sinto pequeno, eu me sinto talvez irrelevante, e eu busco em você a minha importância. Eu me torno necessariamente apegado a você. Isso é diferente do que amor. Todo apego é uma relação de dependência. Quando você depende da outra pessoa, você se apega. Eu dependo da outra pessoa para ser feliz. Eu dependo do álcool. Para quê? Para relaxar. Isso é um apego ao álcool, que se torna um vício, obviamente. Então você tem que cuidar, tomar muita atenção, ter muito cuidado, estar muito atento. Sempre que você coloca, e presta atenção, as pessoas dizem assim, o sentido da minha vida está na minha família. Família é uma coisa abençoada. Família é uma graça que a gente recebe. Mas a nossa felicidade, ela não pode estar na família. A nossa felicidade, ela tem que ser intrínseca. Você precisa ser feliz por si só. Você tem que buscar a alegria, a felicidade. É um estado natural em você. E quando você não sente esse estado natural, é porque existe alguma disfunção. Então, o que é o apego? E já vou te dizer por que o apego não é bom. E a gente tende a confundir apego com amor. Apego é sempre quando você torna a sua felicidade ou o sentido da vida dependente de uma outra coisa ou de uma outra pessoa, ou de algo externo. Isso é apego. E isso é uma armadilha. O apego, ele é uma armadilha que nos leva direto para o sofrimento. Sempre que você cria apego, você cria sofrimento. Não importa se esse apego é com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, não importa se esse apego é com seu filho, você cria ressentimento, você cria insatisfação.
reflita sobre sua vida se não é assim. E mesmo assim, criar apego, colocar o sentido da nossa vida nas coisas desse mundo, nas coisas externas, é tão normal que dizer o contrário quase parece desumano. Parece desumano eu dizer, não, a felicidade da sua vida não pode estar na sua família. A felicidade da sua vida não pode estar nos seus filhos. A felicidade da sua vida não pode estar nos seus pais. A felicidade da sua vida não pode estar nas coisas externas deste mundo. Parece desumano. Parece que, como assim? A minha família não é para me fazer feliz? Não, não é. Como assim o relacionamento não é para me fazer feliz? Não, não é. Porque cria apego, você se torna apegado a outra pessoa. E quando você se torna apegado a outra pessoa, coisas ruins vão acontecer. E presta atenção. Eu e você provavelmente somos cristãos. Não sei, mas no Brasil a maioria das pessoas é cristão. Então, nós somos cristãos, pelo menos a maioria de nós, mas nós nunca nos damos conta que o desapego é um dos principais pilares dos ensinamentos de Jesus. Você sabia disso? Quando ele diz, não acumuleis tesouros onde a traça e a ferrugem podem corroer, mas acumulem tesouros no reino dos céus. O que ele está falando? Ele está dizendo não se apegam às coisas desse mundo. Por quê? Porque as coisas desse mundo, elas são impermanentes, elas são passageiras, elas são transitórias. E se você acumular, se você se apegar a essas coisas vão te abandonar e você vai sofrer. E aí ele diz o seguinte, acumulem tesouros no reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Dentro de nós. O que é acumular tesouros no reino dos céus? É buscar cada vez mais a nossa natureza verdadeira, a nossa natureza essencial. É buscar cada vez mais a nossa conexão com o todo. E como você faz isso? Você faz isso, nós vimos isso nas 3 aulas da semana passada, construindo a sua casa sobre a rocha, vivendo cada vez mais da verdade, do seu eu verdadeiro e não do falso eu. Mas como nós não sabemos nada do falso eu, nós acabamos criando todo tipo de ilusão. Por isso esses 3 pilares que eu desenhei aqui, eles são a base da sua vida. E você poderia tornar isso uma filosofia de vida, de você sair da ilusão e ir cada vez mais para a sabedoria, de você sair do apego e ir cada vez mais para o amor, de você sair do medo e ir cada vez mais para a fé. E quando você vive dessa ilusão, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, a maior parte da nossa vida se perde. E nós cada vez nos afundamos mais. Os relacionamentos se acabam e nós sofremos. E esse sofrimento cria cada vez mais medo, mais insegurança. Nós nos sentimos cada vez mais insatisfeitos. Nós nos sentimos cada vez mais incompletos. Vocês iriam se surpreender se vocês vissem o número de pessoas bem jovens, aí na faixa dos 22, 23, 24 anos, com medo de ter um relacionamento. É lógico que você vai ter medo de um relacionamento quando você vive uma vida de ficção, quando você vive uma vida de ilusão. O que é uma vida de ficção, uma vida de ilusão? Você cria uma identidade, uma imagem de você nas redes sociais, depois você tem vergonha, você desenvolve timidez de expor a vida real, a vida dos bastidores para as outras pessoas. Isso traz consequências desastrosas para a nossa vida, então nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que pensar sobre esses pequenos vícios, sobre esses pequenos pontos.
E isso nos faz sentir cada vez mais insatisfeito, incompleto. E essa incompletude, essa insatisfação, acaba cada vez mais criando a necessidade de apego. Aí a grande pergunta que você precisa se fazer, que isso é importante, para você também não cair numa ilusão maior ainda, você precisa se perguntar o seguinte: é concebível, é possível viver uma vida tão plena, onde você esteja tão livre, que você não esteja apegado a nada e a ninguém? Eu acho até isso desnecessário. Você não precisa ser tão radical. Você não vai conseguir se desapegar 100% das coisas. Mas se você avançar cada vez mais nesse sentido, se você avançar cada vez mais no sentido de buscar a sabedoria e de se afastar da ilusão, se você sair cada vez mais do medo e da fé, você vai entender que é possível você viver uma vida leve, uma vida espontânea, uma vida natural, uma vida livre. A liberdade é o oposto do apego. Então, o que é o apego? Para nós seguir adiante. O apego é tornar sua felicidade, é tornar o sentido da sua vida dependente de outra pessoa ou de outra coisa. E disso você precisa fechar, disso você precisa fugir. Por quê? Porque, veja bem, apego é a felicidade, o sentido da vida não vir de você, mas vir de coisas externas. Você está entendendo? E isso é bem contrassensual. O senso comum, ele te diz o oposto. Preste bem atenção que são armadilhas, são ilusões. O senso comum, ele vai te dizer que as outras pessoas, o ambiente é o que vai te fazer feliz. Outro dia eu vi até uma pessoa falando de uma pesquisa. Eu até escrevi sobre essa pesquisa num dos meus livros. O que essa pesquisa diz? Essa pesquisa diz que as pessoas mais felizes são as que têm melhores relacionamentos. Então as pessoas nos ensinam isso. O que aconteceu? Algumas pessoas concluíram que para ser feliz você precisa ter bons relacionamentos. A pesquisa diz que as pessoas felizes são aquelas que têm melhores relacionamentos. E o que as pessoas concluíram a partir disso? Que para ser feliz você precisa ter bons relacionamentos. O que eles não entendem, essas pessoas que dizem isso, é que a realidade é exatamente o contrário. Essas pessoas não são felizes porque elas têm bons relacionamentos. Elas têm bons relacionamentos porque elas são felizes. Você entendeu isso? Quando eu entendi isso, eu disse, caramba, as pessoas pensam que para você ser feliz, você precisa ter bons relacionamentos. Mas é o oposto. O que eu estou te dizendo é o seguinte: se você quer ter bons relacionamentos, você precisa ser feliz. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa apegada, com uma pessoa pegajosa, com uma pessoa ciumenta, com uma pessoa invejosa, com a pessoa que cria intriga. Então a primeira coisa para você ter bons relacionamentos é você ser uma pessoa realizada pessoalmente, é você ser uma pessoa livre, é você ser uma pessoa completa. Completa não no sentido de ser homem e mulher. Nesse sentido, você sempre vai ser incompleto. Você vai ser sempre a metade de uma parte, fisicamente, biologicamente. Mas esse não é o problema. O problema é você se sentir incompleto psicologicamente. Você se sentir insuficiente biologicamente, isso é natural. Você é só uma parte. Você precisa da outra parte. Biologicamente, fisicamente. Mas o que nós fazemos? Nós confundimos alhos com bugalhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando no seminário
que eu estudei no seminário ali, a gente fazia muita piadinha aí, a gente dizia, não confunda Marlon Brando com se masturbando. O que eu quero dizer com isso? Não confunda as coisas, entendeu? Não confunda as coisas. Você é incompleto biologicamente. Agora, você é completo como pessoa. Usando um termo que eu não gosto de usar, espiritualmente. Espiritualmente você é completo. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que a maioria de nós se sente psicologicamente incompleto, e por se sentir psicologicamente incompleto, a gente tenta suprir essa problemática psicológica nossa se apegando a outras pessoas. E a gente exige que a outra pessoa nos complete. Isso não é legal. Então, para você ser uma pessoa feliz nos relacionamentos, você precisa ser feliz como indivíduo. Somente pessoas plenas conseguem ter relacionamentos plenos. Então, por favor, tá? Tenta entender isso. O que eu estou dizendo aqui? Que você não deve depender de ninguém. Não estou falando isso. Todos nós dependemos um do outro. Para todo tipo de coisa. Eu dependo do açougueiro, eu dependo do padeiro, eu dependo do cozinheiro, eu dependo do médico, eu dependo do dentista, eu dependo de muitas pessoas. Essa interdependência é o que nos faz viver em comunidade. E isso é normal. É assim que a sociedade foi estruturada. Todos temos